Você tem dificuldade de se sentir confiante no seu trabalho? Você acha que a qualquer momento você vai ser desacreditado e descredibilizado? Bom, esse é um vídeo sobre autoestima profissional e racismo estrutural, e eu acredito que ele vai te ajudar a entender um pouco mais desse processo e compreender principalmente que isso não é sobre você, que é algo muito maior. Eu vou compartilhar aqui um pouco desse meu processo e de que forma eu consegui diminuir essas tensões e melhorar essa autoestima profissional. E aí, meu povo ensolarado, eu sou o Sal Crespo, aqui no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal e estilo de vida numa perspectiva de uma pessoa preta, de uma pessoa pobre, com dicas aí e reflexões, ideias de como a gente pode viver bem, viver preto e bem. Para você que está chegando aqui agora, conhecendo essa proposta de canal, que já se interessou, por favor, se inscreve no canal, porque eu estou vindo com uma outra energia, colocando o negócio para crescer. Tenho certeza que você vai gostar de me acompanhar nessa jornada, beleza? E antes de começar propriamente o vídeo, eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram, porque lá tem dicas cotidianas de hábitos de autocuidado, que a galera tá gostando muito. A gente tem trocado várias ideias por lá e além disso você pode acompanhar a minha agenda para saber quando que vai rolar aula de Kamek Yoga. Isso mesmo, yoga africano. Vem comigo, me segue no Instagram que você vai curtir. Agora vamos para esse vídeo. Bom, esse vídeo foi pedido lá no vídeo que eu fiz de respostas solares. Vou deixar aqui o cardzinho para quem se interessar em ver. Rolaram algumas perguntas sobre a vida profissional, sobre como eu ganho dinheiro e tudo mais. Eu dei uma leve introduzida nisso e a galera realmente pediu, assim, ficou bastante interessada na temática de autoestima profissional, que é algo extremamente importante para se pensar, seja você quem você for, mas, assim, principalmente quando a gente pensa em pessoas negras e no racismo estrutural. E é disso que a gente vai falar aqui um pouco, né? Bom, eu sou fotógrafo profissional há uns 5 anos já. Trabalho muito com retratos, gosto muito de fazer retratos pessoais, mas também trabalho com evento e tudo mais. Inclusive, atualmente, eu estou com uma proposta de fototerapia. Se você quiser dar uma olhada e entender um pouco mais o que é isso, o link está aqui na descrição. Dá uma olhadinha que você vai entender o que eu estou propondo aí. E durante esses últimos 5 anos aí, no processo de formação da graduação, né, na faculdade, eu fiz estudos de mídia na UF, para quem quer saber. A maioria do tempo eu trabalhei como freela, eu tive bolsa, eu tive poucos estágios. Os estágios que eu tive, as experiências de adentrar em instituições, foi bem complicadas, porque tinha essa insegurança gigantesca acentuada, e isso tem muito a ver com a estrutura, né, social e com a estrutura dos próprios espaços, que muitas vezes não estão preparados para receber e nem conseguem dar conta de receber corpos fora de um certo padrão, saca? E esse padrão é de classe e, por consequência, acaba sendo também um padrão de raça. Então, assim, é muito delicado a gente chegar, por exemplo, no ambiente de trabalho e você ser, sei lá, uma das poucas, se não a única pessoa negra na sua equipe. E essa foi uma realidade que eu vivenciei algumas vezes, saca? E, além disso, você perceber que as outras pessoas negras que ocupam esse espaço, que interagem, que passam por aquele espaço, estão numa posição de servidão, né? Trabalhando na Copa, por exemplo. Gente, esse lance de você ser a única pessoa... Então, assim, eu acredito que, pô, mulheres vão se identificar também. Pessoas, até quem é pobre e mesmo sendo branco, provavelmente vai se identificar. Se você chega num lugar, tá ligado, pra trabalhar e todo aquele meio tá acostumado a trocar um determinado contexto, todo mundo vem de um determinado lugar, compartilha de certas experiências e aí você se sente, tipo, único. Isso pode, mano, te gerar vários e vários mal-estares, assim. Eu tinha medo, por exemplo, às vezes de bater na porta do chefe. Por mais que, tipo, eu tava autorizado a isso, eu deveria demandar alguma coisa pra ele, sabe? Chegar e compartilhar um processo de algo. E eu me senti extremamente com medo, gente. Medo de bater na porta e de receber algum olhar de reprovação por ser quem eu sou, saca? Essa pessoa, por exemplo, dredada. Com o passar do tempo, eu fui vendo que a situação era mais tranquila do que aquilo que eu tava, do que o medo que eu sentia, né? Mas esse próprio medo tem muito a ver com racismo estrutural, né? Se você já experienciou alguma dessas situações de medo de interagir ou de falar, ou esse desconforto enorme por ser a única pessoa preta do seu trabalho, comenta aqui como é que foi isso pra você. Como foi isso, como você se livrou desse medo, como você lida com esse tipo de situação. Quando a gente fala de autoestima profissional e racismo estrutural, é muito importante que a gente pense um pouco mais sobre o racismo estrutural. Primeiro é entender, né, que não é um racismo de uma pessoa para outra, não é simplesmente eu chegar aqui e te chamar de macaco, por exemplo. O racismo estrutural é no sentido de que ele estrutura toda uma sociedade. Então, isso é que vai ter como efeito que, por exemplo, pessoas brancas vão ser a maioria dentro das universidades, vão ser a maioria dentro de cargos de poder,
e que pessoas negras, de igual forma, vão ser a maioria em processos, em trabalhos de processos de servidão, tá ligado? Um conceito muito legal pra gente pensar sobre isso é epistemicídio, muito conhecido através de Sueli Carneiro. E epistemicídio fala sobre esse processo de morte, sabe? No intelecto da população preta. Desde as pessoas que vão parando de estudar muito novas, que não têm acesso ao ensino, logo, quem dirá ao ensino superior. Isso é sobre a descredibilização da intelectualidade de outra pessoa preta, tá ligado? E até mesmo aqueles que chegam na universidade que se sentem extremamente inferiorizados por conta de toda essa estrutura racista, saca? Porque a gente tem um dos efeitos também disso tudo é a tal da falta de representatividade, né, gente? Pô, imagina o impacto. Eu lembro, antes de eu ter essas experiências de estágio, que eu não conseguia me ver. Eu achava que realmente, pra mim, mano, era só os freelas e as bolsas, assim. Porque todos os meus amigos que tinham um trampo bom, um estágio bom, que recebia bem, que tinha direito a alguma coisa, eram amigos brancos, saca? Que tinham estudado em outro lugar. E às vezes, mano, a pessoa pode ser branca e pobre igual a você, ou mais pobre que você. Mas o fato dela ser branca já gera uma distância, porque você sabe que isso pode te pedir muito bem, às vezes, de entrar, sei lá, no banheiro de um bar, enquanto ela pode ter livre acesso, saca? Que são os tipos de situações que eu já vivenciei com meus colegas de trabalho, entende? Quando a gente pensa nesse racismo estrutural, no epistemicídio, nessa falta de representatividade, eu lembro muito de Fanon, quem já teve a oportunidade de ler. Enfim, é um autor, tipo, que fala sobre como o racismo atinge a nossa psique, saca? Porque o que acontece é que, em muitos casos, o racismo vai aparecer de uma maneira real, tá ligado? Na relação de trabalho, mas por vezes também, onde ele aparece é antes de qualquer tipo de interação no seu medo dele, sabe? A gente fica, de certa forma, antecipando situações constrangedoras por conta desse medo gigante, por tudo que a gente já passou e já vivenciou. E isso trava muita gente, saca? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em autoestima sobre autoconfiança, o que vem a partir do autoconhecimento e da autoaceitação, tá ligado? Então você precisa passar por um processo de se compreender, de entender quem é você no mundo, se fortalecer nesse seu entendimento e aceitar também, sabe? Inclusive acolher as suas falhas, as suas dificuldades e a sua vulnerabilidade. No processo de autoconhecimento, quando a gente traz o rolê do racismo, a gente tem uma forte distorção nesse processo. Porque o racismo é algo que, tipo, durante muito tempo, ele acaba dizendo quem a gente é. Sabe, se a gente não se vê na mídia, se a gente não se vê na TV, a gente se sente de fato menos, a gente se sente menos capaz, a gente acha que aquilo não é pra gente. E esse processo de compreensão foi a primeira dica que eu posso dar sobre o que me ajudou a alavancar, assim, a melhorar essas crises de autoestima profissional, saca? Você já curtiu até aqui, gente, por favor, dá um like no vídeo pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então, primeiro, a gente tem que entender essa estrutura social, entender o racismo estrutural, entender como ele configura tudo isso e, ao mesmo tempo, entender que a gente não precisa ser refém, saca? Porque se o racismo ele é construído, não naturalizar ele, saca? Não entender que o fato de você ser a única pessoa preta é porque pessoas pretas são, sei lá, incapazes ou que as pessoas brancas vão não colocar fé em você. Eu tive a sorte de ter, o que também me ajudou muito, de ter uma equipe só com pessoas brancas, mas com pessoas brancas super com pensamento para frente, que em momento nenhum me inferiorizavam ou me colocavam abaixo, saca? E demorou um pouco para eu entender isso, assim, para eu sentir confiança, porque obviamente não eram só flores, né? Várias vezes você ouve comentários que você se sente um pouco desconfortável, mas é isso, né? Tipo, faz parte do processo. A gente precisa passar pelo processo de desnaturalizar essa estrutura racista, assim. E uma forma é justamente compreendendo, pela compreensão, compreender quem você é e compreender quem o mundo é. Então, quando você entende, por exemplo, que o mundo é racista, que o mundo é machista, LGBTfóbico e todas essas questões, essas grandes bostas que a gente vivencia na estrutura social, a gente percebe que isso não é sobre você, indivíduo, sabe? Que ocupa esse lugar aí de minoria. Enfim, você não é menos por conta dessa estrutura social, saca? Outra coisa que me ajudou muito foi, de fato, vivendo as experiências de trabalho, né, gente? Que quando no cotidiano você começa a se lançar, primeiro, você vai criando intimidade com aquelas pessoas, e aí, mais uma vez, você vai acabar diminuindo o espaço do racismo nessas relações. E a outra, de fato, tipo, a sua experiência de trabalho, de você pegar confiança no que você faz. E aí você acaba, tipo, entendendo que, assim, tá tudo bem, tá ligado? Que você dá conta, que você consegue fazer, e que não são essas questões sociais que, enfim, vai dizer sobre você ser capaz ou não, saca? Galera, é por aí. Esse é um pouco da minha experiência sobre autoestima profissional, nesse sentido mais institucional, e com racismo estrutural, né? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra no meu caso. Me diz aí você, assim, você tem essa dificuldade de autoestima, de confiança no trabalho? Comenta aí, vamos trocar essa ideia de entender um pouco esses processos, dividir isso, que eu tenho certeza que a gente vai
se ajudando aqui mesmo na caixa de comentários. Eu vou deixar também a indicação de um curso muito bacana de NPL, que é Programação Neurolinguística, para quem se interessar e se desenvolver por esse lado. Tá aqui também no link nos comentários. Dá uma olhada que ajuda muito nesse processo de confiança, de autoestima e tudo isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, por favor. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar. Me segue lá no Instagram. E beijo, até o próximo vídeo.